Como que se processava isso? Por que que antes disso nós tivemos um período muito sombrio na história da humanidade, aonde a mediunidade, foi caçada, perseguida e seus, adeptos mortos, né, torturados. Claro, a gente está falando da bruxaria. Nossa, Jordley, mas bruxaria é outra coisa. Não, não é. Bruxaria, né, é uma terminologia que foi usada para todo aquele que conseguia manipular o invisível, as forças da natureza, o movimento das forças da natureza. É o que nós médiums fazemos atualmente. Quando a gente vai lá para uma trabalho de cirurgias espirituais, vocês não veem os instrumentos dos médicos, vocês não veem os equipamentos de transfusão energética e algumas vezes até a mudança em movimentos sanguíneos ou respiratórios, mas ali está todo o equipamento. Por isso que se cria o ambiente, se faz uma asepsia do ambiente. E esses lá atrás trabalhavam com o quê? Com o benzimento. O que, que é a diferença do benzimento, né, do movimento, do que a prece inicial que eu fiz aqui? Qual a diferença hoje de nós recomendarmos um banho de boldo, um banho de rosas brancas, um banho de alecrim, um banho de alfazema, diferente do que lá atrás se fazia recomendando ervas maceradas, banhos ou chás ou infusões que curavam doenças, né? Bem, bruxaria. O que era da época dos apóstolos, aonde eles puderam presenciar muito o movimento de Jesus, ou até mesmo as curas que eles vieram realizar após a crucificação de Jesus e mesmo durante a vida presencial de Jesus, se não chamarmos de movimento de luz, movimento de energia, o qual hoje nós conhecemos como mediunidade. O que dizer então dos mais longínquos ainda tempos aonde usávamos o termo profecia, os profetas? Os profetas do Antigo Testamento, os profetas da Bíblia, nada mais do que médiuns que tinham o poder da visão, clarividência, que tinham a capacidade de fluir energia, de movimentar energia e de receber mensagens. Mensagens de quem? De seres mais elevados, de seres angelicais, de seres que viviam em outras dimensões. Para um povo muito precário, em cima de cultura, em cima de moral, seres especiais, ligados ao Criador, profetas. Mas se a gente entrar ainda mais adiante, nós vamos chegar no Antigo Egito. E o Antigo Egito que nós conhecemos, o uso da magia, dos poderes, aí nós vamos nos deparar com outro problema, porque nós só conhecemos, em termos de registro histórico, a decadência do Egito. Nós não, ninguém, não existe registro dos pontos auges, o auge do Antigo Egito. Nós temos o movimento escrito, histórico registrado da decadência do Egito. Então, aonde já começava a magia predominar para a maldade, aonde abandonava-se muito conceitos morais para envolvermos dentro do aquele movimento tido como magia, né? Mas se nós voltarmos ainda mais, nós vamos chegar em Atlântida, nós vamos chegar em outras civilizações que movimentaram muitas pressões de energia. Bem, estamos falando de médiums e viu como a mediunidade hoje que o espiritismo fala e fala da mediunidade com Jesus. E isso eu explico também. Mas antes de Jesus existia a mediunidade, os 10 mandamentos, a conversa de Moisés com aquela macega, com aquela moita que tinha ali, do qual virou fogo e dali saiu uma conversa. Ou seja, todo um movimento de mediunidade. O, claro, lembrando os maias, os astecas, os incas, todas as civilizações, os xamãs, os nossos índios aqui, os bárbaros nas diferentes formas, os druidas, ou seja, inúmeras civilizações. E então, tudo isso é quando a gente aborda a mediunidade. Então, hoje, dizer que mediunidade é fugir de espíritos é muita ignorância da nossa parte. Dizer que hoje, o médium ele vai ter previsões do futuro, ele vai querer coisa, é muita ignorância da nossa parte.
Então, quando a gente começa a se dar conta do que é realmente o contato com o mundo espiritual, eu vos afirmo, desenvolver as nossas faculdades mediúnicas, eh, encontrar uma ferramenta belíssima para os processos da evolução da alma, da evolução do espírito. A gente olha ainda, eu vejo pelos comentários todos que estão rolando aqui, não tem como não analisar. E, e o analisar é conseguir compreender assim que ainda estamos longe de compreender até aquilo que eu estou falando aqui. Porque todo mundo que está falando de mediunidade está falando da mediunidade do corpo físico. Eu estou dando bolufas ao corpo físico, né? Eu não estou nem um pouco preocupado com o corpo físico. Estou preocupado com o ser que comanda o corpo físico, com a força primordial que movimenta o corpo físico, que é o espírito, que é você, que sou eu, e não o corpo físico. Por exemplo, hoje me perguntaram, numa das perguntas, como que é essa mediunidade de poder contatar os mortos? Não, não é mediunidade. Mediunidade é mediunidade. Eu não sou ninguém por ser médio ou não ser médio, eu só continuo sendo Jordelei. Eu não tenho mediunidade de buscar mortos, eu tenho mediunidade de contatar os espíritos. E ao contatar os espíritos, eu confio na minha espiritualidade. Eu preciso confiar, assim, de uma forma amorosa a Oikenaz, a Lázaro, a Estevão, a Ezequiel, a seu Exu Rei, ao seu Pena Branca, ao Pena de Prata, ao Oxalá, Iemanjá. Eu preciso confiar ao Pai Joaquim de Aruanda, eu preciso confiar nessa espiritualidade. E eu os amo. Então, se eu confio neles, quando alguém me passa um nome, o que eu faço? Eu chamo a presença deles, passo a eles o nome, o data de nascimento, e eles vão em busca. Eles têm acesso. Dado determinado momento, eles retornam e me dizem: meu filho, ele está em tal condição. Às vezes demora dias, às vezes demora semanas, às vezes nem falam, às vezes demora segundos. Só um veículo de comunicação. Isto que é o mais importante. Eu não posso dizer que sou carteiro porque eu não escrevo nada, mas eu posso dizer talvez que eu sou o comunicador do aeroporto, da rodoviária, que está avisando que o ônibus vai sair, que o avião vai sair, que eu está em atraso, que o mau tempo está prejudicando. Posso ser no máximo isso.